Bom, então, encontro do nosso grupo de leitura do Sexto Empírico do dia 15 de junho de 2021. Estamos hoje aqui eu, Rodrigo, Wesley, Pedro e Gilberto. Então vamos começar de onde nós paramos da outra vez. Nós lemos e comentamos sobre as diferenças entre o ceticismo e a filosofia de Heráclito, a filosofia de Demócrito, a filosofia dos Cirenaicos e agora são textos mais, em geral, mais desenvolvidos. Vocês podem ver, então, que a própria extensão do texto indica que há mais pertinência na comparação, né? Mesmo que seja para recusar ou para afirmar diferenças, né? Como faremos? Tem mais alguém que gostaria de ler? Sexto Empírico. Bom, depois dessa parte do Protágoras, vai ter um capítulo sobre, comparando com os acadêmicos, aí tem um texto em português, esse que é mais fácil de ler. Eu até já postei aqui nas mensagens. Ah, é a diferença com os acadêmicos. Uhum. Ô, Pedro, tudo bem? Eu estou vendo o Pedro aqui, eu não dei boa tarde para ele. Então tá. Então eu leio esse texto aqui sobre o Protágoras, depois passamos aí, fazendo um rodízio, né, de leitura. Okay. Em que o ceticismo difere da via protagoriana, ou protagórica, será? Não sei qual é o adjetivo. E segundo Protágoras também, o ser humano é a medida de todas as realidades para os entes, a medida da sua existência, para os não-entes, a medida da sua não-existência. Ele chama de medida o critério e realidades as coisas, de modo que ele diz implicitamente que o ser humano é o critério de todas as coisas a partir de que elas são para aquelas que são e a partir de que elas não são para aquelas que não são. E eis porque ele simplesmente põe o que aparece a cada um e desta maneira ele introduz a relatividade. Então tá. Onde que se encontra então a semelhança entre o Protágoras e o ceticismo com relação a essa afirmação aqui? Se encontra na forma, é o que ele vai inclusive dizer em seguida, eis porque parece que há algo de comum com o pirronismo. É uma afirmação cuidadosa, né? Parece que há
algo de comum com o pirronismo. No fato de que eles introduzem a relatividade e ele põe apenas aquilo que aparece a cada um. Nesses dois pontos, haveria uma similaridade com o pirronismo, né? Porque o sexto empírico diz que o cético dá a adesão ao que aparece, como critério prático, e o que aparece é apenas o que aparece relativamente a cada homem, a cada sentido, a cada circunstância, a cada costume, a cada posição, né? Então, cada aparecer é visto como sendo relativo a uma circunstância ou a um aspecto das coisas pelos quais não se pode dizer o que elas sejam nelas mesmas, né? É uma coisa interessante, talvez, de notar que o objeto sobre o qual o sexto empírico suspende o juízo não é necessariamente um objeto fixo. Quer dizer, assim como eu posso falar da relatividade com que o fenômeno me aparece em vários sentidos, eu tenho suspensões que podem ser produto da maneira como eu encontro, né, contradições e suspendo o meu juízo de acordo com cada um desses modos pelos quais eu posso suspender o juízo, né? Claro que eles abrangem um leque bastante grande, mas essa própria percepção da relatividade ela é uma contrapartida da suspensão do juízo segundo um determinado aspecto, né? O que mais ele diz? Ele diz que o Protágoras tem um critério e a gente vai ver que um critério aqui, se for um critério de verdade, não pode ser o que o sexto empírico está dizendo, né? O sexto empírico diz que tem um critério, mas é só um critério de ação. Então, dizer que, veja, se isso é tratado como um critério de verdade, esse é o ponto em que se pode falar da passagem de uma introdução da relatividade para um relativismo. Porque o relativismo é justamente a tese de que aquilo que é verdade é relativo a cada pessoa, né? Tá? Alguma observação que vocês gostariam de fazer sobre alguma coisa aqui? Isso porque parece que há algo em comum com os pirrônicos. Mas Protágoras difere dos pirrônicos, e nós veremos a diferença quando nós tivermos explicado exatamente o que Protágoras pensa. Então, mais uma vez, é uma aparência superficial, né? Um parentesco superficial. Ele diz que a matéria é fluente, que, posto que ela flui continuamente, há adições que ocorrem para substituir as perdas, e que a ordem dos sentidos sofre modificações
e alterações segundo a idade e segundo as diferentes constituições dos corpos. Talvez a gente pudesse ir lendo aqui até o ponto em que o sexto empírico passa a tratar das diferenças, né? Ele diz também que as formas está sendo proposto como tradução para logoi, das coisas aparentes, subsistem na matéria, de modo que a matéria pode, na medida em que isso depende dela, ser tudo o que ela parece ser a todo mundo. Então, quer dizer, pelo que ele está dizendo é o seguinte: você tem o aparecer como critério pelo qual as coisas são, para cada homem indiferentemente. Então, o que aparece a cada um, se aparece a um, isso é o critério do que é, se aparece a outro, isso é o critério do que é, mas é só o aparecer. E para além do aparecer, existe um discurso sobre a matéria, né? A matéria flui permanentemente e ela teria a capacidade de ser tudo o que as coisas parecem ser. Então, vamos dizer, uma única coisa, se ela é para um e não é para outro, isso significa que essa matéria ela tem a capacidade de não ser para um e de ser para outro. Ela é a causa, tem um discurso então sobre a causa disso que é diferentemente para cada um. Os homens captam as diferentes coisas em diferentes momentos segundo as suas diferentes disposições. Apreendem, né, as diversas coisas. Em diferentes momentos segundo as suas diferentes disposições. Aquele que está num estado natural apreende na matéria o que pode aparecer àqueles que estão num estado natural, enquanto que aquele que está num estado não natural apreende o que aparece àqueles que estão num estado contra a natureza, um estado não natural. Da mesma maneira, um argumento se aplica à idade, segundo se está dormindo ou se está acordado, e segundo cada um dos aspectos das constituições. Também, segundo ele, o ser humano é o critério dos entes, das coisas que existem, né? Pois todas as coisas que aparecem aos seres humanos existem também, e as coisas que não aparecem a nenhum ser humano não existem. Então vejam só, tudo se passa como se uma face desse discurso do Protágoras se aproximasse do que o sexto empírico propõe, de uma maneira até mais detalhada, pela forma como a relatividade com que as coisas aparecem também é a mesma relatividade do fenômeno, tal como ele é apresentado como conclusão de cada um dos modos de suspensão. Então, haveria uma concordância em que eles, no ponto em que tanto o sexto quanto o Protágoras diriam, essas coisas nos aparecem relativamente a essa circunstância, relativamente aos sentidos, né? Agora, tem um passo além que é isso. Ao aparecerem, elas são relativamente a quem aparece, porque existe uma matéria
que não é nenhuma dessas coisas e que é capaz de se tornar cada uma delas. Então, o fato de que haja uma matéria que produza essa percepção faz com que a relação que esse relativo tem com aquilo que se desconhece é diferente. Quer dizer, esta causa, que é a própria matéria, confere, de alguma maneira, alguma veracidade ao fato de que a minha percepção, mesmo sendo relativa a mim e diferente da sua, ela é um ser, enquanto que a sua é um ser diferente e o ser e o não ser são igualmente aceitáveis porque há uma matéria que permite que essas duas coisas aconteçam. Então, há uma espécie, vamos dizer, quase que de uma metafísica do relativismo aqui. Enquanto que o sexto empírico está dizendo apenas o seguinte: nós suspendemos o juízo sobre o que as coisas são. Pode ser que as coisas sejam de acordo com este aparecer ou de acordo com aquele, ou não sejam de acordo com nenhum deles, ou seja, de acordo com os dois. Tá? O Protágoras, ele se aproxima aqui da mesma posição do Heráclito, que diria que esses apareceres conflitantes seriam próprios das coisas, né? Quer dizer, porque a coisa enquanto tal, ela é moldável de um modo que corresponderia a cada um desses aspectos em que as coisas aparecem como relativas, né? Então, de um lado, aparentemente a descrição da relatividade com que o fenômeno aparece aqui aparenta ser mais próxima, no caso do sexto empírico e do Protágoras, do que era no caso do Heráclito, mesmo que o Heráclito já colocasse os paradoxos com relação à percepção, o fato de que os fenômenos estão em conflito, né? Mas a julgar pelo que o sexto empírico está dizendo, ele parece sugerir que a forma como o Heráclito apresenta esta relatividade, no seu detalhe, tem afinidades inclusive com relação a essas divisões, né, de aspectos com que eu posso suspender o juízo. De acordo com a circunstância, de acordo com a diferença entre os homens, de acordo com a diferença entre os animais. Não é? Porque a gente pode se perguntar de onde surgiram os modos, né? Bom, a gente vê aqui que algo similar ao que foram se tornar os modos já estava em discussão na filosofia do Protágoras. Mas há uma diferença importante, que é o fato de que essa filosofia também tem um fundo dogmático que é similar ao do Heráclito, porque esse aparecer diferente tem uma causa que está nas próprias coisas, ou seja, numa matéria que pode adquirir formas diferentes. E tem uma última afirmação aqui que talvez desse margem para uma certa ambiguidade, né? Assim, de acordo com ele, o ser humano é o critério das coisas que são, dos entes. Pois todas as coisas que aparecem aos seres humanos existem também, e as coisas que não aparecem a nenhum ser humano não existem. Vejam só, como há uma ambiguidade nesta frase. O Protágoras é conhecido por afirmar que o homem é a medida de todas as coisas, né? O homo mensura. Isso pode ser entendido num sentido individual se nós estivermos considerando a diferença entre os homens. Então, há inclusive uma discussão, acho que entre os comentadores, sobre qual é o sentido exatamente em que isso deve ser entendido no caso do Protágoras, né?
Mas a gente pode aqui cogitar o seguinte, que se está tratando da diferença entre os homens, o fato das coisas aparecerem diferentemente a cada um dos homens e haver uma relatividade, quer dizer, isto que aparece a mim é conforme uma possibilidade que a matéria ganha de aparecer assim para mim, por oposição ao ser que aparece para um outro homem, né? E a razão seria igualmente capaz de secundar cada um desses apareceres de um modo que não seria possível resolver esse conflito. Então, isso é uma coisa. Mas isso pode ser entendido como querendo dizer que o homem, ele é, em geral, a raça humana é a medida do que as coisas são, né? E nenhum outro animal. Mas o que quer dizer isso, né? Que o homem, o ser humano é a medida de todas as coisas. Bom, isso eu poderia querer dizer que os seres humanos têm uma apreensão privilegiada das coisas, ou poderia querer simplesmente dizer o seguinte: bom, as nossas percepções estariam talvez em conflito com as dos animais. Mas como esta discussão não se dá entre homens e animais, como nós só consideramos a perspectiva humana, basta dizer que o ser é aquilo que é segundo a medida humana. Com a maneira de dizer, bom, não há como falar do ser a não ser do ser que aparece para o homem. Se isso ganha uma conotação dogmática, claro que isso tem um sentido mais forte, né? Quer dizer, nós estamos falando sobre o ser e dizendo que o ser é esta forma pela qual ele aparece relativamente ao homem, porque a matéria poderia ganhar outras configurações, mas ganha sempre esta configuração, no caso dos homens, que é tal que aparece ao homem. Enquanto que no caso do texto empírico, a oposição entre os homens e os animais é feita justamente para dizer que nem os homens nem os animais podem. Há uma diferença de ênfase, pelo menos, né? Pela qual se trata de dizer que o homem não é a medida de nada. Quer dizer, o homem ele pode dizer o que aparece relativamente a si, mas ele não é medida do que são as coisas. Ele só pode dizer o que aparece relativamente a si por causa do conflito que haveria entre o aparecer humano e o aparecer de cada coisa para os outros animais. Correto? Nós vemos, portanto, que Protágoras dogmatiza acerca da matéria fluida, da matéria que flui, da presença na matéria das formas do logos, né, de todas as coisas que aparecem, todas essas coisas sendo coisas obscuras acerca das quais nós suspendemos o juízo. Ok? Vocês vejam, é uma página que é uma comparação de uma página, mas muito relevante para a discussão na relação entre ceticismo e relativismo, né? Sobre por que o ceticismo não é exatamente um relativismo e como o relativismo ele embute uma forma de dogmatismo, na verdade, que se não for suficientemente criticada, gera um relativismo. Ou não? Não parece isso para vocês? É assim que eu leio esse texto. Me parece que sim, Luiz. Uma coisa curiosa é que do relativismo do Protágoras,
o que que a gente tem, assim, de referência, né? Lá no, eu não conheço muito bem, né, o assunto, então não sei dizer exatamente, mas me parece que não tem mesmo muita referência, né? Então, por exemplo, lá no Platão, no Teteto, não se chega a expor essa, como você disse, essa metafísica, né, da filosofia do Protágoras, né? Então, aqui a gente tem esse outro aspecto, né? Há um aprofundamento, assim, na exposição do que essa filosofia afirma sobre a realidade, né? Muitas vezes Mas você veja que esse texto aqui confirma uma espécie de afinidade que haveria entre a filosofia do Heráclito e do Protágoras, que está presente no Teeteto do Platão, na medida em que o Platão apresenta aquela primeira concepção, de acordo com a qual a verdade é o conhecimento sensível, né? Uhum. O Platão não trata ali do ceticismo, Uhum. mas ele apresenta uma determinada concepção de verdade cujo problema vai ser o de incorrer num tipo de relativismo. E essa concepção de verdade ela é similar. Os exemplos que ele dá são do Heráclito e do Protágoras, não é isso? Uhum. Uhum. Mas legal, realmente, né? São alguns parágrafos assim, mas muito ricos em conteúdo, né? Filosófico, né? Uhum. Agora tem, vamos dizer, dois textos aqui mais longos. Esse texto sobre o ceticismo e a filosofia acadêmica é o mais longo, é uma coisa curiosa. Embora não seja o último, né? Se esse critério que eu propus for... Sabidamente é um tema... O Aulo Gelio, né, que é um autor latino, mais ou menos do mesmo período aqui, talvez até anterior ao Sexto Empírico, já se referia... Tem um tratado do Plutarco, né, que é um tratado perdido, só se tem o título desse tratado, que é sobre as diferenças entre os pirrônicos e os acadêmicos. E o Aulo Gelio, que é um autor latino, né, desse período, já dizia que a questão das diferenças entre pirrônicos e acadêmicos é uma questão, é uma vetus quaestio, é um velho debate. Né? Então aqui ele está tratando de um tema que certamente já foi tema de muita... Deve ser, assim, um tema clássico, por oposição ao tema da relação entre ceticismo e empirismo, que parece entrar aqui nessa... Sei lá, não sei se é inferir muita coisa da ordem dos capítulos, né? Mas dá a impressão que entra no final assim como uma espécie de contribuição desta vertente cético-empirista do sexto empírico, mais, vamos dizer, mais própria, né, desta apropriação, desta leitura feita seja pelo sexto empírico, seja pelos demais filósofos da escola empirista ou metódica que ele está representando aqui por meio da sua filosofia e que ele está advogando, né, que seria a posição que mais está... Uma posição teórica que não se confunde com o ceticismo, porque deve ter havido outros médicos dessa escola empírica ou metódica que não se supunham eles mesmos céticos, né? Mas que o sexto empírico está propondo ser, na verdade, uma filosofia comum a essa escola. Uma filosofia bem adaptada, né, ao pensamento dessa escola médica. Alguém quer continuar lendo? Já que
estamos aí com o texto em português. Que texto em português é esse, Rodrigo? Eu não lembro desse texto. Ele foi publicado na revista Arcaia, dos mesmos autores que estão traduzindo o Sexto Empírico pela Unesp. Ah, Aí é uma tradução preliminar, parcial, dos certo. hipóteses. Coloquei aqui no chat para quem quiser baixar, que eu já enviei, mas faz tempo por e-mail. Vou pegar aqui. É o... Aquele... É um cara chamado Rodrigo também, não é? Acho que é. Deixa eu ver aqui. É o do Rodrigo Pinto de Brito e do Rafael Renin. Isso. Tá bom. Se alguém quiser ler, eu posso ir acompanhando aqui na tradução do Pelicano. Se vocês quiserem, eu posso ler. Tá, em português agora. Vamos lá, Wesley. Vamos lá. Em que o ceticismo difere da filosofia da academia? Contudo, alguns dizem que a filosofia acadêmica é a mesma que o ceticismo. Eis porque discutiremos isso detalhadamente a seguir. As academias, como muitos dizem, foram três. A primeira e a mais antiga, a do Círculo de Platão. A segunda e média, a do Círculo de Arcesilau, ouvinte de Polemon. A terceira e nova, a do Círculo de Carnéades e Clitômaco. Mas alguns adicionam uma quarta, a do Círculo de Fílon e Cármidas. Outros contam uma quinta, a do Círculo de Antíoco. Daí tem o texto em grego também, né? Agora que eu... Aí na tradução. É o parágrafo, né, em português e embaixo o parágrafo em grego. Assim, comecemos pela primeira e vejamos a diferença das filosofias mencionadas para com a nossa. Então, uns disseram que Platão é dogmático, outros que é aporético, outros que é aporético por um lado e dogmático por outro lado, pois em seus discursos ginásticos, onde Sócrates é apresentado ou brincando com uns ou debatendo com os sofistas, dizem que ele tem um caráter ginástico e também aporético. Mas dizem que é dogmático onde se ocupa de demonstrar algo, ou através de Sócrates, ou de Timeu, ou de alguns outros. Espera um pouco. Gymnasticon, né? Ele usa... Tem um caráter... Aqui está no francês, um caráter distintivo de ser ao mesmo tempo adepto do exercício. Aqui está gymnasticon, que é o termo que origina a ginástica mesmo, né? E aporético. Mas que ele é dogmático lá, onde ele faz afirmações sérias por intermédio de Sócrates, de Timeu ou de alguém do mesmo gênero. Então tá, 3 interpretações possíveis da filosofia platônica, né? Esta interpretação do Platão que está presente aqui, embora seja inusual, né, atualmente, esta possibilidade de ver o Platão como um autor relacionado com o ceticismo, ela, no Montaigne, por exemplo, na Apologia, o Montaigne usa exatamente esse texto aqui para opinar, né, diante dessa questão e dizer que, na sua opinião pessoal,
o Platão seria um autor inteiramente cético, porque por meio dos diálogos ele nunca revela qual é a sua posição e que o seu único interesse de fato é esse interesse de debater sem chegar a alguma conclusão, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode até conversar um pouco sobre isso depois, mas diante dessa questão sobre se o Montaigne é mais próximo da filosofia pirrônica ou da filosofia acadêmica, essa já é uma questão mais difícil de decidir, né? Porque a gente está tratando de um texto em que um autor pirrônico apresenta essa diferença. O Montaigne usa esse texto, seguramente ele tem esse texto diante dos olhos em vários momentos em que ele escreve, então ele sabe disso, ele conhece esse texto que está tratando dessas diferenças, mas não é exatamente uma coisa muito simples tomar uma posição sobre essa questão. Esse texto aqui também tem pertinência potencial para os autores que trabalham com Hume, tendo em vista, por exemplo, né, a seção 12 da investigação, as passagens em que ali em particular, né, o Hume está tratando dois tipos de ceticismo pirrônico e acadêmico, né, que talvez não sejam caracterizados ali como eles estão sendo aqui, né? Uhum. Interessante esse conceito de ginástico, né? Como é o termo mesmo em grego? Gimnástico. Ginástico. Não sei, pode ser traduzido talvez como, evidentemente, que é um exercício aqui intelectual, né? A ideia de que, assim como você faz um exercício físico, você precisa de fazer um exercício mental, na medida em que você está opondo razões, está investigando. Então, veja só, esses diálogos estão sendo já aqui considerados como sendo diálogos, olha lá, o nome que ele dá tois gimnastikois logos, quer dizer, diálogos ginásticos, diálogos de exercício. Haveria, então, de acordo com essa leitura, alguns diálogos, não sei se é essa leitura que está introduzindo esta qualificação, né? Ou parece mais que seja algo que é admitido já no debate ali de uma maneira mais geral, e que esses diálogos que são reconhecidos dessa forma, dialogoi gimnastikoi, são diálogos propostos como um exercício que leva à aporia. Então, você teria uma diferença entre diálogos platônicos, que são um retrato do exercício socrático de debater, e que o Platão estaria remetendo ao Sócrates, à figura do Sócrates, né? Quem sabe procurando reproduzir da maneira mais fiel que ele pôde diálogos que talvez ele tenha testemunhado, né, do Sócrates, mas que eles são um exercício inspirado na figura do Sócrates, né?
pelo qual o próprio Platão está colocando ali uma tese em discussão. E o fato de estar fazendo isso, da maneira como Sócrates fazia, ou teria feito, né, faz com que esse diálogo possa ser visto como um diálogo de tipo acadêmico, né? Um tipo cético, de tipo aporético, né? Aporético é interessante aqui, porque ele usa o termo, quando ele está se referindo ao aspecto aporético como um aspecto pelo qual se poderia considerar uma semelhança entre a filosofia do Platão e o ceticismo, ele está usando um termo que ele também usa para qualificar o ceticismo pirrônico. Ele diz que a escola cética pirrônica também pode ser chamada de aporética. E desse ponto de vista, então, os diálogos socráticos aporéticos contariam com uma evidência em favor da similaridade entre esse aspecto do platonismo e a filosofia cética pirrônica. Porém, de acordo com essa segunda interpretação, nos diálogos aporéticos, né, que são diálogos de exercício, Platão assumiria uma posição cética e, noutros diálogos, ele faria Sócrates se posicionar dogmaticamente, né, como, por exemplo, no Fédon ou na República, né, quando, como todo mundo, a gente sabe, né, o Sócrates intervém com algumas teses, né, em algum certo momento, e essas teses seriam as teses platônicas que estariam sendo introduzidas ali por intermédio do Sócrates. Então, essa leitura que está aqui, né? Eu lembro também que alguns cenários dos diálogos aporéticos são o ginásio, propriamente, o Ulisses, o lugar da ginástica. O próprio cenário, né? O Platão, ele é um autor muito rico, assim, do ponto de vista das metáforas, né? De fato... Eu lembro bastante do Ulisses, que tem essa metáfora da ginástica todo o tempo. Sim. É interessante. Vamos avançar? Vamos lá. Então, sobre os que disseram que ele é dogmático, ou como dogmático por um lado e aporético por outro lado, seria supérfluo falar agora, pois eles próprios concordam com a diferença dos acadêmicos para conosco. Mas sobre se é absolutamente cético, tratamos amplamente nos nossos comentários. Mas agora, como em um esboço, dizemos ao círculo de Menedoto e de Enesidemo, pois eles são os principais defensores dessa posição, que quando Platão faz declarações sobre as ideias, ou sobre a providência ser, ou sobre a vida com excelência ser preferível à viciosa, se ele assente a isso como subjacente, dogmatiza. Se ele acata essas coisas como mais prováveis, uma vez que julga algo quanto à plausibilidade ou implausibilidade, afasta-se do caráter cético, pois que isso nos é alheio, é evidente pelo que foi dito anteriormente. Uhum. Tem algumas diferenças aqui com essa tradução. Nos nossos... Como é o nome da obra aqui? Quanto a saber se ele é puramente simplesmente cético, tratamos disso mais longamente nos nossos... Aqui aparece comentários, né? Comentários. Aqui eu... Deixa eu ver.
Uhum. Eu não consigo identificar exatamente qual é o termo aqui que corresponderia ao título. Parece ser No espanhol é que indica, deixa eu ver aqui. hipomnemase, é isso? Hiponemata. É. É esse aí mesmo. Que tem a ver com... Bom, hipotipose é esboço, né? Aqui está coletânea, né? Requiem. Que aqui a nota é referência impossível de identificar, mas certamente tem uma obra, então, a qual o Sexto Empírico está se referindo aqui, sabe-se lá se tem alguma relação com o primeiro livro dos Contos Dogmáticos, né, ou alguma outra obra, em que ele diz que tratou o suficiente de esclarecer por que o Platão não é um autor cético, não, do ponto de vista dele. O Montaigne vai sustentar que sim, que do seu ponto de vista o Platão é um autor cético. E ele está aqui argumentando na forma de um esboço contra Menódoto e Enesidemo, porque o próprio Enesidemo teria sustentado, então é mais um ponto de desacordo entre o Sexto Empírico e o Enesidemo. A gente viu que ele menciona que para o Enesidemo que algumas pessoas teriam tomado o Enesidemo como dizendo que o ceticismo era uma via para o heraclitianismo. E aqui o Enesidemo aparece como sendo alguém que teria dito que Platão foi cético. Né? Quando Platão faz afirmações sobre as ideias, sobre o fato de que existe a providência, ou sobre o fato de que uma vida virtuosa é preferível a uma vida de vícios, ao dar o seu assentimento a essas coisas, considerando-as como existentes, ele dogmatiza. Né? Então, veja só que coisa... Enfim, aparentemente essas próprias afirmações poderiam ser vistas como sendo teses dogmáticas. Mas tem este parêntese a mais aqui que parece incluir uma espécie de modalização dessa afirmação que o Sexto Empírico está fazendo, que é, na medida em que essas coisas são afirmadas como existentes. Não sei como é que está isso daí. Parece aqui aparece se ele assente a isso como subjacente. Hiparcou-se. Hiparquem é um termo usado para substância, né? Subjacente, quer dizer, como coisas que existiriam de alguma maneira para além do fenômeno. Né? Parece ser isso. Porque ele estava dizendo que o cético suspende o juízo sobre os objetos externos, e os objetos externos é o hipokeimenon. E aqui ele diz que, na medida em que Platão afirma essas coisas acerca do que é subjacente, então hipokeimenon como objeto externo e
com relação às coisas subjacentes, né, ou com relação às coisas existentes, parece meio... Com relação às coisas existentes, parece um pouco menos feliz a tradução. Porque a ideia é essa, né? Essa cláusula, ela parece sugerir que seria possível reconhecer essas coisas num nível fenomênico, não sei se todas ou em parte. Quer dizer, por exemplo, dizer que existe a providência parece ser difícil de reconhecer num nível fenomênico. Mas dizer que uma vida virtuosa é preferível a uma vida de vícios é algo que se pode dizer num nível fenomênico, aparentemente. Se você segue os costumes do seu país e se as pessoas do seu país, ou de alguma maneira isso pudesse ser entendido como dizendo que no seu país, ou quer dizer, de acordo com a sua cultura, ou com a sua cultura pessoal, é melhor viver uma vida de vício do que uma vida de... Ó, o ato falho. Uma vida virtuosa que uma vida de vício, isso pode ser dito de acordo com o fenômeno. Uhum. Mas, de toda maneira, o que ele está sugerindo é que não há forma de entender essas coisas como sendo. Montaigne vai dizer, por exemplo, eu duvido que uma pessoa sensata como Platão tenha tomado as suas ideias como moeda corrente. Quer dizer, a teoria das ideias como sendo algo que o próprio Platão estaria admitindo dogmaticamente, né? Uhum. E ali, ele mesmo, o próprio Montaigne, vai apresentando hipóteses, né? Isso daqui, na verdade, é o texto da Apologia em que o Montaigne trata das filosofias dogmáticas, né? Logo depois de apresentar o ceticismo, por volta ali das páginas 500 e 506 500 a 506 499 a 506 da edição do Pierre Villey, logo em seguida ele começa a discutir, né, por que, afinal, se é tão evidente que nós não conseguimos encontrar a verdade, por que homens tão sábios teriam sustentado seus dogmas? Quer dizer, a investigação já começa pressupondo que é preciso ter alguma razão para explicar por que um dogmático pode ser dogmático diante das evidências ali apresentadas de que não é possível conhecer a verdade, né? E aí ele, tratando do Platão, né, ele justamente menciona esses argumentos aqui e sugere isso, né? Que uma das hipóteses que ele sugere é, na verdade, alguns desses autores apenas quiseram nos indicar até onde foi a sua busca da verdade, sem com isso pretender dizer que essas coisas que eles encontraram, como as ideias, etc., devesse ser entendido como sendo a expressão da verdade. Então, isso é um indício, dentre outros, de que vamos dizer, eu acho que o Montaigne tem uma postura de conciliação entre as duas formas de ceticismo, do pirronismo e da filosofia acadêmica. Ele tende a ver essas duas filosofias como mais próximas do que os textos desses autores talvez sugerissem que fossem, especialmente no caso do texto empírico. Em alguns momentos ele parece concordar com os argumentos que o texto empírico dá contra interpretações dogmáticas do que seria a filosofia acadêmica, mas o próprio Montaigne parece se exprimir pessoalmente usando passagens que claramente vêm de fontes acadêmicas, né? E na própria apresentação do ceticismo, né, esse é uma coisa muito curiosa do texto do Montaigne, né, que pouca gente discute. O Montaigne ele diz, eu vou apresentar, então, ele usa a divisão pirrônica das filosofias, né, aos pirrônicos que permanecem procurando, os dogmáticos que dizem que encontraram a verdade, os acadêmicos que suspenderam, que abandonaram a busca,
vai apresentando conceitos, isso na primeira edição já dos ensaios, né? E no final da apresentação ele diz: eis então as duas primeiras grandes seitas. Agora, quanto aos dogmáticos, só que em nenhum momento ao longo da apresentação ele se detém e diz: aqui apresentamos o pirronismo, agora vai a filosofia acadêmica. Ele mesmo apresenta em bloco o pirronismo e a filosofia acadêmica, e ele complementa, isso é uma coisa que em geral não se observa, ele complementa a exposição de conceitos pirrônicos, especialmente nos textos, nas edições mais tardias dos ensaios, com citações latinas tiradas dos acadêmicos. Então ele diz os pirrônicos, assim, como se estivesse apresentando, né, o critério prático dos pirrônicos, né? Seguem os 4 aspectos e tal, aí vem uma citação latina que visa sugerir que a mesma ideia está presente. Claro que ele não diz que ele está tirando esse texto dos acadêmicos, né, do Cícero, mas ele vai justapondo textos pirrônicos e acadêmicos um pouco como um jeito de indicar indiretamente que, a seu ver, quer dizer, a seu ver quer dizer, né, do ponto de vista de um filósofo que escreve sobre isso, pelo menos 10 séculos depois, né? O professor teria para indicar algum texto que fale sobre como Montaigne toma Platão, assim, o Platão de Montaigne? Eu escrevi sobre isso na minha. Tem outros textos, claro, sobre o Platão do Montaigne, né? Tem um comentador americano chamado Kellerman, que tem textos sobre Platão e Montaigne, Sócrates e Montaigne. Talvez tenha coisas da Julianas. A Julianas, pelo menos, eu sei que ela tem um artigo sobre Platão cético, né? Platão e o ceticismo na Antiguidade. E eu tratei desse texto do Montaigne, isso que eu estou apresentando para vocês, é algo que eu mesmo expus no segundo capítulo do meu mestrado, né? Que é Montaigne contra a Vaidade. Eu tenho um PDF desse texto no meu academia lá, se vocês quiserem dar uma espiada. Obrigado. Nada. Interessante que essas coisas que o Montaigne fala sobre Platão são realmente os textos mais tardios ainda, aqueles acréscimos Exato. 1592. Os que ele fala mais diretamente sobre o Platão, né? Uhum. Enfim, alguns desses textos a gente precisaria fazer uma leitura mais refinada ali, né? Não sei se eles... Se um desses textos... Eu sei que algumas das passagens ali, mas eu não tenho a datação de cada passagem agora. Algumas dessas passagens, elas parecem textualmente muito próximas aqui do texto do Sexto Empírico. Então, ou bem são passagens que vêm do primeiro período de redação, né, que é 1576, 1577, que estaria na edição A, ou é uma indicação de que o Montaigne continuou lendo o Sexto Empírico mais tardiamente, né? Tem um outro artigo que eu publiquei também, que está ali no meu academia também, se vocês quiserem ver, que é um artigo em francês sobre Montaigne e os acadêmicos do Cícero, né? Assim, como vai se transformando a relação entre
entre Montaigne e a filosofia acadêmica. Porque a própria visão do Montaigne com relação ao Cícero vai se modificando na medida em que os ensaios vão sendo escritos. Isso o próprio Villey já menciona, né? Que no início o Montaigne tem muito mais em vista o Cícero como orador. Em geral são comentários pouco favoráveis assim ao estilo ciceroniano, mas que eu acho que são menos do que de comentários sobre o próprio Cícero, eles são devem ser vistos mais como um debate do Montaigne, um posicionamento crítico do Montaigne com relação aos debates do século XVI sobre o ciceronianismo, né? Porque há entre os humanistas anteriores ao Montaigne uma discussão, né, que, enfim, discussões sobre até que ponto é preciso obedecer ao Cícero quando se escreve em latim. Obviamente que é o tipo de discussão que o Montaigne não teria nenhuma paciência, né, com esse tipo de discussão. Então ele parece mais preocupado no início, discutir esse contra, né, os ciceronianos, e à medida que a redação dos ensaios vai avançando, ele começa a citar mais os diálogos morais do Cícero e os acadêmicos. O que não significa que já na primeira versão dos ensaios, ele já não tivesse em vista, porque tem passagens na primeira edição que já tem referências aos acadêmicos. Eu falo um pouco sobre isso lá nesse artigo. Mas ele vai gradativamente, vamos dizer, afinando uma espécie de proximidade entre a sua própria posição pessoal e o ceticismo que é apresentado pelo Cícero, né? Pelos acadêmicos. Vamos avançar? Ou vocês têm mais alguma coisa a comentar sobre isso? Vamos lá, então, avançar um pouco mais. Mas se profere algo ceticamente, como dizem, quando expressa seu caráter ginástico, não por isso será cético. Pois quem dogmatiza sobre uma coisa ou julga uma impressão a todas as outras impressões de acordo com a plausibilidade ou implausibilidade, ou faz declarações sobre coisas não evidentes, vem a ter o caráter do dogmático, como Timão deixa claro por seus ditos sobre Xenófanes. Uhum. Pois, talvez seja preciso continuar aqui, né? Uhum. Pois, em muitas ocasiões, ele aplaude Xenófanes, como ao dedicar seus poemas satíricos a ele, fazendo-o dizer este lamento. Como também eu tive, por uma mente sábia, que suplicar, olhando os dois lados. Mas o caminho traiçoeiro enganou-me. Já velho era e não de todo atento ao ceticismo, pois para onde quer que eu minha mente direcionasse, para uno e o mesmo tudo vagava. Tudo sempre sendo ao todo levado, em uma mesma e única natureza, para manter-se o mesmo. Por isso, então, que Timão o chama de quase despretensioso, e não de totalmente despretensioso, pois dele diz: Xenófanes, quase despretensioso, da farsa de Homero debochador, moldou, apartado dos homens, um Deus totalmente igual a si mesmo, imóvel, incólume e além do pensamento no pensar. Pois é quase despretensioso, uma vez que era despretensioso de algum modo,
e debochador da farsa de Homero, uma vez que ridicularizou a farsa contada por Homero. Então, ele está comentando aqui sobre o Xenófanes, né, que é visto, né, como uma espécie de proto-cético, né, como um dos filósofos pré-socráticos que teria já sustentado que nada pode ser conhecido. E que, enfim, isso está relacionado aqui com a possibilidade de argumentar dos dois lados, de que sempre é possível fazer isso. É o primeiro, segundo consta, né? É um primeiro filósofo, ele sustentava que havia deuses, mas esse primeiro suposto cético, como o Xenófanes, né, foi o primeiro a sustentar um discurso crítico contra a religião, né, mas contra a religião grega, baseada nos versos de Homero, né? Então, sustentando coisas do tipo, bem, enfim, os deuses homéricos parecem que sofrem de inveja, de sentimentos humanos. É uma coisa ridícula supor deuses que estejam que vivam de acordo com esse tipo de comportamento. Parece que aquela famosa frase, né, de que se um pato tivesse um deus, esse deus teria forma de pato, né, também teria vindo do Xenófanes, né? Então, um discurso basicamente crítico, um discurso que dizia que nós não somos capazes de conhecer nada e que é basicamente crítico contra os ensinamentos tirados, né, de tipo teológico, tirados do texto do Homero. Agora, ele próprio teria proposto uma concepção de um Deus que antecipa um pouco essa visão do ser do Parmênides, por exemplo, né? Seria um ser, uma espécie de Deus impessoal, né? Um Deus especulativo, né? Se fosse possível pensar num Deus, que tipo de Deus seria esse, né? Então, é uma figura interessante, pouco estudada em geral, ele não é muito, não se dá muita atenção ao pensamento do Xenófanes, né? Mas é a origem, assim, na origem da filosofia grega, um pensamento contra a religião, né? Uma coisa interessante. E conectado, né? Visto muitas vezes como um precursor do ceticismo. Quer dizer, contra a religião grega, né? Contra essa religião, a religião homérica, né? Engraçado que parece, então, que já nessa época já tinha uma certa visão de que o ceticismo poderia ter um certo pé atrás com as religiões. Hoje em dia, a noção e o que comum de cético é a pessoa que não tem muitas crenças religiosas. Pois acho que o debate ele acaba se tornando um pouco mais complexo, né? Mas pelo menos tem um tema assim que está claramente presente ali, é o tema da crítica ao antropomorfismo religioso, né? A ideia de que nós poderíamos pensar deuses de acordo com a medida humana. Essa é uma ideia que está, enfim, por exemplo, não é o cristianismo, é uma outra. E saber até que ponto que essas críticas se estendem ao cristianismo é uma outra questão também. Mas no caso do Montaigne, ali, por exemplo, né, tem um bom trecho ali da Apologia, que é uma discussão contra o dogmatismo na teologia, em que tem páginas e páginas contra o antropomorfismo na religião. Esse tema é um tema que vem do Xenófanes, originalmente, né? Ele cita o Xenófanes, inclusive.
E ele diz sobre o Xenófanes, né, se eu não me engano, ele diz um negócio assim. Xenófanes, eu acredito que um ser que fosse completamente abstrato, um Deus completamente abstrato, como Xenófanes supôs, poderia ser algo racionalmente adequado, mas seria um Deus inútil, porque não é possível rezar para um Deus que seja inteiramente abstrato. O que isso quer dizer ou não, e em que sentido que ele está... Como entender essa afirmação do Montaigne também é uma outra coisa mais complexa, né? Mas esse tema da relação entre religião e ceticismo é um tema antigo. A rigor, começa com o Xenófanes. Lá na época do Hume, Luiz, eu tenho a impressão, assim, não sei se era mais ou menos por aí, mas eu tenho a impressão assim que muitas vezes se usava, né, o termo cético como um Sinônimo xingamento, de assim, né? antirreligioso. De um antirreligioso, um ateu, Ateu. né? Aham. Já no caso do Locke, tem um É, texto de um comentador do Locke que chama Johnny Alton, que se chama Locke e a Via das Ideias, Locke and the Way of Ideas, em que ele vai examinar justamente as críticas. Tem um sujeito chamado Lee, que escreveu uma obra contra o Locke que se chama Anti-Skepticism, ou Antisepticismo, porque nos ingleses é septicism, né? Os americanos é que usam skepticism. E um outro sujeito, o Lee e o Sargent, que acusam o Locke de ser um promotor do ceticismo, porque, de acordo com ele, a via das ideias, que é a mesma via adotada pelo Descartes, é a introdução de uma filosofia que, ao negar, por exemplo, as ideias inatas, especialmente a crítica das ideias inatas, na verdade, a ideia de inatismo, de acordo com esses filósofos, estava diretamente relacionada com vamos dizer, a defesa de fundamentos de um pensamento religioso. Eram duas coisas muito intimamente associadas. Então, a despeito de, evidentemente, não ser essa a intenção do Locke, né? Que não parece que o Locke seja, de modo nenhum, um autor antirreligioso, ele foi acusado por vários desses autores de, na medida em que adotou a via das ideias, de acordo com a qual seria, vamos dizer, inútil, talvez querer propor uma prova da existência de Deus, como Descartes tentou fazer e não teria sido capaz de fazer. E, ao argumentar contra as ideias inatas, ser um promotor do ceticismo, ou seja, ser um ceticismo como uma postura antirreligiosa e contra a moral. Sendo essas duas coisas normalmente conectadas, né? Em alguns autores da época. Uhum. É bem curioso, né? Bem presente isso, né? Porque acaba entrando até nas argumentações, assim, né, dos autores, né? No Hume, por exemplo, eu estava estudando um pouco aquela passagem lá do tratado, né, em que ele faz a crítica das filosofias que defendiam uma inerência das percepções a uma substância material ou imaterial. Uhum. E aí o recurso argumentativo dele vai um pouco no sentido assim de mostrar que quem defende que as percepções são inerentes a uma substância imaterial estão se aproximando de um ateísmo como seria, segundo o que ele diz lá, o de Spinoza, no fim das contas e tal. Sim. Agora, você sabe que o próprio Hume não publicou os diálogos sobre a religião natural. Eles só foram publicados póstumamente, né? Ele foi aconselhado a não publicar em vida, porque é um texto que poderia criar problemas para ele. Sim. Dizem que ele pediu para o Adam Smith publicar, o Adam Smith não quis publicar, né? Acabou que um sobrinho dele publicou sem
sem botar nome, nem o editor botou nome, só publicaram. Imagine, né, como o negócio era tenso naquele período. Sim. Legal. Continuamos um pouco mais aqui, né? Podemos continuar. Mas Xenófanes, afastando-se das preconcepções dos outros homens, dogmatizou que o um é tudo, que Deus é consubstancial a tudo, e que é esférico, sem afetações, imutável e racional. Donde ser fácil mostrar a diferença de Xenófanes para conosco. Porém, é evidente, a partir do que dissemos, que também Platão, embora lance aporia sobre algumas coisas, uma vez que às vezes aparece ou fazendo declarações sobre a existência de coisas não evidentes, ou julgando os não evidentes de acordo com a plausibilidade, não seria um cético. Uhum. Sim. Então, com relação ao Platão, é isso. De acordo com o sistema empírico, os argumentos para dizer que ele é cético são ruins. Primeiro, que de fato ele sustentaria uma série de teses com relação às próprias coisas. E, em segundo lugar, que não basta alguém escrever um discurso que seja um exercício cético para que ele, por isso, seja considerado um cético. Existem discussões sobre isso nos acadêmicos do Cícero, né? Os acadêmicos do Cícero, como talvez vocês saibam, são um debate entre um representante da filosofia do Filo, né, que é aqui apresentada como sendo a quarta academia, né? Alguns juntam ainda, adicionam ainda uma quarta, a dos partidários de Fílon e de Cármidas. O Cícero foi aluno do Fílon, né? E ele próprio se apresenta nesse diálogo, que são os acadêmicos, em nome próprio, em própria persona, como um dos personagens, e o personagem que defende a filosofia do Filo, num debate contra um outro, que é o Luculo. Num dos diálogos é Luculo, num outro é um outro nome, eu não lembro qual é. O Luculo é na primeira versão dos acadêmicos, que é a versão que sobrou para nós, mas que teria sido bastante reformulada, mas a versão definitiva dos acadêmicos a gente perdeu. A gente só tem uma sobra de o texto maior que a gente tem é uma sobra de um pedaço da primeira versão que o próprio Cícero teria reescrito depois, né? E esse Luculo é um sujeito, o Luculo, ele defende a filosofia do Antíoco, que é a quinta academia. Na verdade, o que existe ali é um debate entre o Filo, que se apresenta como uma espécie de herdeiro da tradição. Quem estuda isso é a Nailane, né? Da tradição acadêmica que remontaria ao Arcesilau. Então você tem o Arcesilau, que é da segunda, da Academia Média. Depois ele considera que Carneades e Clitômaco como uma terceira academia, mas que seria também uma academia de espírito cético, né, como a do Arcesilau. E o Filo seria um último, o Filo teria sido o último, como dizer assim, líder oficial da academia na antiguidade até a extinção da academia em Roma, né? Da academia tal como ela foi. Não, até a extinção da academia na Grécia, né? Filo de Larissa.
isso no final enfim, no século I a.C., né? E tem todo um debate que é um debate obscuro, não se sabe muito bem qual, isso é indicado pelo texto do Cícero, mas o próprio Filo teria dito que teria sustentado uma opinião sobre o que seria o sábio, que os filósofos da academia que se julgavam herdeiros da tradição cética ficaram, de alguma maneira, escandalizados com essa posição, que era a posição, aparentemente a posição de que o sábio poderia sustentar opiniões, que estaria em confronto com a ideia básica, né, dessa posição cética de que o sábio suspende o seu juízo e não advoga nenhuma opinião. E o Clitômaco, por outro lado, ele seria uma espécie de heterodoxo. Na verdade, ele se apresentaria como alguém que sustentaria que essa tradição cética, que viria desde o Arcesilau, é uma tradição impostora, que o verdadeiro pensamento da academia seria um pensamento que estaria presente na filosofia do Platão, que a aparência de que o Platão seria um filósofo cético, ela é enganosa, porque, na verdade, o Platão teria uma doutrina oculta que viria dos pitagóricos, né? Então, que o aparente ceticismo que teria sido sustentado por membros da academia que seriam corretamente relacionados com a academia original, seria apenas um pseudo-ceticismo, seria uma posição sustentada apenas de maneira esotérica, no sentido de ser uma postura admitida para quem não fazia parte, não teria compartilhado dessas doutrinas ocultas, né? Que seriam as doutrinas próprias, né, dos pitagóricos, que teriam sido cultivadas secretamente pelo Platão e por outros, né? E o próprio Clitômaco, ele se apresenta como defendendo essa interpretação. Então, o Clitômaco, na verdade, ele é uma peça aí importante na constituição de uma tradição de pensamento neoplatônica, que vai justamente defender esse tipo de tese, né? De que seria preciso reconstituir uma espécie de pensamento mais associado com com essa relação entre o Platão e as escolas pitagóricas, né? Uma espécie de sabedoria oculta, relacionada com uma espécie de teologia, e que teve relações, evidentemente, depois com o pensamento do próprio Agostinho, né? Vamos avançar? Vamos lá. Mas os da nova academia, se também dizem que tudo é inapreensível, diferem dos céticos quanto ao próprio dito de que tudo é inapreensível, pois eles asserem sobre isso, mas o cético admite a suposição de que algumas coisas sejam apreensíveis. E evidentemente diferem de nós ao separarem as coisas boas e as más, pois os acadêmicos, não como nós, dizem que algo é bom ou mal, porém convencidos de que o que dizem ser bom é mais provável do que o contrário, e o mesmo quando ao mal. Nós dizemos que algo é bom ou mal sem considerarmos o que dizemos como provável, porém não dogmaticamente seguimos a vida para não ficarmos inativos. Uhum. Então, esse é um ponto assim difícil, né, da comparação entre ceticismo pirrônico e ceticismo acadêmico. Bom, por um lado, o sexto empírico está sustentando que os acadêmicos
de modo geral, ao dizerem que as coisas são inapreensíveis, estariam fazendo uma asserção dogmática negativa sobre as coisas. Né? Há outras leituras possíveis do que os acadêmicos estariam fazendo. Né? Por exemplo, de que ao sustentar que as coisas seriam inapreensíveis, a leitura dialética da filosofia acadêmica sustenta que o que esses filósofos estariam fazendo é apenas dizer o seguinte: se nós aceitarmos as premissas dos estoicos, tendo em vista que os estoicos dizem que certas coisas são apreensíveis, outras são não apreensíveis, dada a maneira como eles oferecem um critério de verdade, nós deveríamos concluir que todas as coisas são inapreensíveis. Então, isso não seria uma tese que o próprio filósofo acadêmico sustentaria pessoalmente, mas ele sustentaria que, caso se aceite uma determinada concepção do que é o conhecimento, do que é a apreensão, tal como a proposta pelos acadêmicos, pelos estoicos, nós deveríamos chegar a esta conclusão, que é contraditória com o que pretendem os estoicos. E nada mais do que isso. Seria apenas uma maneira de conduzir os estoicos a uma aporia, a partir dos seus próprios pressupostos. Né? Depois, há uma distinção evidente, então, na maneira como céticos, pirrônicos e acadêmicos distinguem bens e males. Pois os acadêmicos não dizem que algo é bom ou mal da maneira como nós fazemos, mas com a convicção de que é mais plausível que o que eles dizem ser bom seja realmente bom do que o contrário. Né? Então, uma coisa é você dizer apenas. Então, é como se houvesse uma espécie de comprometimento entre um comprometimento por parte dos acadêmicos entre o que eles afirmam como sendo persuasivo e uma espécie de relação com as próprias coisas. Quer dizer, como se fosse algo do tipo, bom, nós achamos que é bom uma conduta piedosa, é bom respeitar aos deuses. E o que os acadêmicos estivessem dizendo fosse algo do tipo, bom, nós não conhecemos a verdade porque a verdade é inapreensível. Mas quando nós dizemos que é bom, é bom ter uma piedade com relação ter uma conduta piedosa, é bom respeitar os deuses, nós supomos que é mais provável que isso seja verdadeiro do que falso em relação a como as coisas seriam. Nós não sabemos como as coisas são, mas é mais provável que sejam assim do que sejam de outra forma. Quer dizer, então, neste mais provável estaria contido um juízo de uma possível relação com as próprias coisas. Como alguém que dissesse assim, por exemplo, não sei se existe o mundo exterior e não tem uma prova categórica capaz de dizer que as minhas representações sensíveis agora correspondem ao mundo exterior. Pode ser que não exista o mundo exterior. Mas nós podemos dizer que é extremamente plausível que exista um mundo exterior por conta de como nós percebemos as nossas representações sensíveis. Quer dizer, não podemos provar, não podemos estabelecer que há um mundo exterior, mas podemos dizer que é altamente provável isso. Alguns filósofos, por exemplo, ligados à Royal Society, como o Glanville, Wilkins
assumiram posições como essa. Eles entenderam, por exemplo, que o tipo de dúvida que o Descartes, por exemplo, colocou com relação ao gênio maligno era um tipo de dúvida impossível de responder, que a resposta que o Descartes deu incorre numa circularidade. Então, que a rigor esse é um problema cético insolúvel. Mas isso não quer dizer que nós não possamos nos fiar nas nossas faculdades como se fosse algo indubitável. Quer dizer, não é algo absolutamente incontestável, mas, em algum sentido, nós podemos aceitar que as nossas faculdades são indubitáveis, digamos assim. Então, você cria algo para dizer que é mais provável que elas estejam em conformidade com o que as coisas são, do que não estejam, e você supõe, na verdade, que essa conformidade com algum outro parâmetro para além das nossas percepções poderia, pelo menos em tese, ser admitido, digamos assim. Você pode admitir coisas além das representações e poderia admitir uma maior probabilidade do que nós estamos aceitando como sendo aprovável, né? Enquanto que o sexto empírico diz que argumenta contra isso, né? Argumenta apenas dizendo que Veja, isso é um negócio muito interessante, porque ele diz, nós admitimos que o que nós dizemos é plausível. Em geral, não se leva em consideração esse tipo de afirmação, quer dizer, ele está dizendo, eu acho que o que eu estou dizendo é plausível, mas nós seguimos as regras da vida sem sustentar opiniões sobre o que as coisas são e não são. Quer dizer, como se dá a diferença entre uma coisa e outra, né? Alguns podem dizer que há uma diferença nesse aceitar algo como plausível, mas de uma maneira mais distanciada, digamos assim, com um estado de não crença. Ele está aqui repetindo fórmulas padrão pela qual ele mesmo se refere ao que é o critério prático do ceticismo logo acima, né? Ele diz que nós admitimos que as coisas que nós dizemos são pitanon. Nós não temos um problema de dizer que o que nós admitimos é plausível, né? Aprovável. É o termo pitanon. Mas nós não transformamos o pitanon num critério pelo qual nós poderíamos falar de uma relação entre o que nós estamos aprovando e o que são as coisas em si mesmas. Quer isso dizer que qualquer coisa pode aparecer como plausível ou implausível para cada um de uma maneira indiferente, simplesmente de acordo com o que lhe aparece? Aí a gente volta numa discussão que a gente já teve aqui. Está acontecendo um negócio estranho que está aparecendo uma espécie de um arco-íris aqui na minha tela. Eu estou vendo aqui. Não. Então, isso. Há dificuldades, né, em sustentar esse tipo de visão. Como eu mesmo já tinha dito ali com base em outras passagens, no final das hipotiposes, por exemplo, por que o cético propõe argumentos que faltam, que carecem de poder persuasivo? Porque alguns se persuadiram com ele. Mas ele próprio se refere a esses argumentos como sendo fracos de um ponto de vista de persuasividade. Quer dizer, o próprio cético não é uma coisa puramente subjetiva e arbitrária dizer que alguma coisa é plausível e outra não é plausível, né? Não é eu, sexto empírico, acho que isso é plausível. Nós, céticos, achamos que o ceticismo é plausível. Num sentido
que não é relativista. Não estou dizendo que para nós céticos isso é verdade e para outros não é. Quer dizer, nós achamos que esta é a consequência racionalmente adequada a se extrair do que as diversas filosofias estão propondo. Vamos continuar um pouquinho? Agora ele vai apresentar o critério dos acadêmicos, né? O critério a doutrina do provável, né? Que vem aparentemente teria sido proposta pelo Carneades. É curioso que ele está se referindo a isso, embora ele tenha depois adiante ele vai falar da distinção entre o Carneades e o Arcesilau e vai dizer que o Carneades parece mais longe do pirronismo do que o Arcesilau, que seria o filósofo acadêmico mais antigo, né? Mas aqui ele vai apresentar esta doutrina do provável, de acordo com o qual as próprias representações poderiam ser diferenciadas entre mais prováveis ou menos prováveis, né? Que é uma doutrina atribuída ao Carneades. Continuamos um pouco mais aqui? Acho que podemos, né? Uhum. Então vamos lá. As impressões, nós dizemos, são iguais quanto à plausibilidade ou implausibilidade, no que diz respeito à argumentação. Mas eles dizem que algumas são prováveis e outras improváveis. E dizem haver diferenças entre as prováveis, pois umas são consideradas como somente prováveis, outras como prováveis e testadas, outras como prováveis, testadas e garantidas. Por exemplo, quando uma corda jaz enrolada em um quarto escuro, simplesmente a impressão provável advinda a quem de repente entra é a de que é uma cobra. Contudo, para quem examinar mais precisamente e atentar às circunstâncias, por exemplo, que não se move, que é de tal cor e cada uma das outras características, parece uma corda, de acordo com uma impressão provável e testada. E a impressão garantida é do seguinte modo: dizem que Heracles, tendo morrido Alceste, trouxe-a do Hades e a mostrou para Admeto, que apreendeu uma impressão provável e testada de Alceste. Contudo, uma vez que sabia que ela havia morrido, seu pensamento desviou-se do assentimento e inclinou-se à implausibilidade. Que trecho doido. Então, qual é o exemplo aqui do Hades? Uhum. Tem um comentário aqui dizendo o seguinte: o exemplo de Alceste não é, portanto, um exemplo de representação plausível, examinada diversas vezes e indubitável. É porque Munchausen supõe aqui uma lacuna. Mas o exemplo dá, pelo menos, a descrição negativa de uma representação plausível, examinada várias vezes e indubitável. Qual é a indicação, a descrição negativa de uma representação plausível, examinada várias vezes e indubitável?
por exemplo, eu acho que o que ele quer dizer é o seguinte: a representação de que vamos dizer, esta mulher é Alceste. Seria uma representação plausível, examinada várias vezes, indubitável, se, por exemplo, Alceste fosse uma mulher viva do nosso convívio, que ele tivesse examinado várias vezes que é Alceste, né? Então, será que é Alceste mesmo? Bom, não se trata apenas de uma representação vista de longe que parece uma cobra. Não se trata apenas de eu ter acendido a luz ali dentro do galpão e ter visto que é uma corda enrolada. Bom, o que seria uma representação bem testada? Bom, eu vou lá, pego a corda, vejo se não é uma cobra que pode estar se disfarçando de corda, quer dizer. E da mesma maneira, eu acho que o que se teria em vista aqui é que dependendo, veja só, é uma coisa interessante esse critério acadêmico, porque ele, embora ele esteja dizendo que as representações em si podem ser mais plausíveis ou não, ele não está tratando as representações como se fossem entidades que tivessem uma existência estanque, uma existência própria. As representações elas vão se transformando conforme o contexto do exame. Né? Então, você poderia dizer o seguinte: você pode dizer que esta parede é branca? Bom, é branca. Se você tiver, por exemplo, discutindo sobre isso num contexto em que você quer diferenciar o branco do gelo, do neve, e você está olhando uma parede, talvez você precise examinar mais de perto a sua representação da parede para se posicionar de uma forma mais categórica diante da sua representação. Então, o juízo que você... Aparentemente a ideia é essa, quer dizer, o juízo que você faz sobre aquela representação, ele está conectado, quer dizer, a sua capacidade de dizer que é uma representação provável e não contestada, e provável, não contestada e testada, depende da sua interação com essa representação, né? E do contexto em que ele parece ser um tipo de contextualismo que está presente já aqui nessa filosofia, né? Mas o exemplo que ele está dando aqui não é acho que é isso que ele quer dizer com um exemplo negativo do que não é uma representação aprovável, não contradita e testada. É este caso aqui da Alceste. Supostamente a cena que ele está querendo que a gente imagine é a seguinte: você vê um herói como Héracles, suponhamos que existisse Héracles, né? E o Héracles trouxe de volta uma pessoa e disse: Admeto, eis aqui Alceste. O Admeto chega ali próximo de Alceste, fala com ela, segura, mas ele sabe que ela está morta. Então, a representação parece ser de uma pessoa viva, mas ele sabe que ela está morta. Então, é uma cena que ele está pedindo para que seja imaginada, que eu acho que é como se fosse possível aceitar, num determinado contexto de crenças, que existe o Hades, e você sabe que a pessoa morreu,
E que, ao ver aquela pessoa diante de você, a única conclusão plausível a se extrair é essa. Ela parece viva, mas como eu sei que ela morreu, e eu sei que é Héracles que está aqui, e Héracles é um semideus, ele pode ter contato com o Hades, eu devo olhar para essa mulher aqui, supondo que ela está viva, mas eu devo me convencer de que ela não está. Vejam como era possível enganar os outros nessa. Ainda se usam uns recursos assim, né? Parecidos. Tô brincando. Não sei, mas enfim. Eu acho que é isso que ele está sugerindo. Assim, se você tivesse como crer que esse homem do lado dessa mulher é o Héracles, e se você acreditar que realmente ela morreu, a sua única saída, vamos dizer que você foi no enterro dessa pessoa e ela está lá, na sua frente. Como é que você vai aceitar que essa mulher está viva? Você é obrigado a aceitar que é como se fosse uma tudo, se você não tivesse ido ao enterro dela e tivesse diante dessa representação que parece ser de uma pessoa viva, você toca nela, abraça ela, conversa com ela, você diria, bom, isso aqui é uma representação testada, plausível. Uhum. Mas como ela está em conflito com o fato de que eu vi ela ser enterrada, nesse contexto em que eu posso admitir essas outras crenças, eu sei que esse é Héracles e ele trouxe essa mulher do Hades para falar comigo, por alguma razão, dessas que só os mitos são capazes de conter. Certo? Uhum. Então, a ideia é essa, assim, se você, mesmo que você esteja diante de algo que você pode entrar em conflitos epistêmicos, né, de você supor que você teria toda a razão para aceitar aquela representação como sendo incontestável naquele momento, né, e você não ter como negar isso, mas você saber que isso está em conflito com alguma outra crença, que você também não está disposto a abdicar dessa crença. Né? Então é isso, pessoal. Acho que por hoje chegamos a um ponto de parada. Uhum. Legal. Eu acho que eu vou usar essa aura aqui. Quem sabe eu posso... Né? A gente pode apresentar uma seita cética, assim. Legal, Eu legal. apareço aqui O como Luiz é o da aura, o mestre da mestre aura. iluminado. É, legal, Luiz. Vou Obrigado, descobrir muito, o muito que bom. aconteceu. Ó. Ó, Altos efeitos de luz. Hein? acho que melhorou agora. Sumiu aqui pra mim. Tá aqui ainda. Bem, pessoal, foi um prazer. Boa semana para vocês. Legal. Obrigado, Luiz. E vocês viram que o vídeo tá lá, né, do nosso último encontro. Eu vou também fechar aqui e colocar lá. Beleza. Obrigado, gente. Valeu, Tchau para todo pessoal. mundo. Rodrigo, Até Gilberto, Pedro, mais. Clodoaldo, Luiz. Até mais. Até mais, pessoal. Abraços para todos. Até